Depois de vários adiamentos, o governo finalmente apresentou a sua proposta de reforma administrativa. O texto foi entregue ao Congresso como uma proposta de emenda à Constituição e visa principalmente mudar as regras do funcionalismo público em uma tentativa de enxugá-lo. Mas, na prática, o que isso significa? Quais as propostas do governo para economizar daqui para frente e o que muda com a reforma administrativa? É o que vamos te mostrar no Gazeta Notícias de hoje. De acordo com o governo, o principal objetivo da reforma administrativa é corrigir as distorções trazidas pela grande quantidade de cargos com regras e remunerações distintas, mas atribuições semelhantes. Em outras palavras, a ordem é enxugar a máquina pública, algo que já vinha sendo prometido há tempos e que somente agora saiu do papel. O primeiro grande ponto que precisa ficar claro é que a reforma não vai afetar quem já integra os quadros do funcionalismo. Assim, as mudanças são válidas apenas para os futuros servidores. Além disso, a reforma administrativa não vai afetar magistrados, parlamentares, militares e membros do Ministério Público. Isso porque o Executivo não pode definir normas específicas para membros do Legislativo e do Judiciário. Por outro lado, os servidores desses poderes vão ser atingidos pela reforma. A proposta apresentada pelo governo prevê a reforma administrativa sendo feita em 3 fases. A primeira, contida na PEC que foi apresentada agora, contempla um novo modelo de vínculos e a modernização organizacional da administração pública. Já na segunda fase, serão apresentados 6 projetos de lei para regulamentar pontos considerados essenciais: a gestão do desempenho, a modernização das formas de trabalho, a consolidação de cargos, funções e gratificações, os arranjos institucionais e diretrizes de carreiras e os ajustes do Estatuto do Servidor. E, por fim, a fase 3 terá a apresentação de um projeto de lei complementar do novo serviço público. A ideia é estabelecer um novo marco regulatório das carreiras, determinar as regras de governança remuneratória e os direitos e deveres do novo serviço público. A primeira fase da reforma será focada nessa modernização e na criação de novos vínculos para os futuros servidores. Isso significa acabar com o atual regime jurídico único e estabelecer 5 novos tipos de vínculos. São eles: por experiência, por prazo determinado, por prazo indeterminado, cargo típico de Estado e cargo de liderança e assessoramento. Desses 5, só um vai ter garantia de estabilidade após 3 anos, o cargo típico de Estado. Na prática, vai funcionar assim. O ingresso por concurso público vai valer para cargos típicos de Estado, que são aqueles que não têm paralelo no setor privado, mas também para os cargos por prazo indeterminado. Nos 2 casos, terá um vínculo inicial de experiência com prazo entre 1 e 2 anos. Esse vínculo de experiência será uma etapa do concurso público e não dará direito automático ao cargo. Somente os melhores avaliados é que serão efetivados. Já o ingresso por seleção simplificada vale para cargos com prazo determinado e os cargos de liderança e assessoramento, que vão substituir uma parte dos cargos de confiança. No caso do desligamento de servidores, a reforma administrativa acaba com a necessidade de esperar um trânsito em julgado de decisões. Para demitir o servidor, bastará uma ordem judicial proferida por um órgão colegiado. Além disso, uma lei ordinária vai regulamentar a insuficiência do desempenho. A proposta também prevê o fim do que o governo chama de distorções. São benefícios como licença-prêmio, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias e adicional por tempo de serviço. Também vão ser eliminadas a aposentadoria compulsória como punição, a redução da jornada sem a redução da remuneração e progressão ou promoção baseada exclusivamente no tempo de serviço.
A proposta de reforma administrativa do governo prevê um fortalecimento dos contratos por resultados. Com isso, será possível contratar pessoal temporário com recurso próprio, adotar procedimentos específicos para contratar bens e serviços e fazer avaliações periódicas de desempenho, transparência e prestação de contas por contrato. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre as mudanças, o impacto e a repercussão em torno da reforma administrativa? Então confira a cobertura completa na Gazeta do Povo. Até mais!